Nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada nas operações do Python. Vamos começar com a operação de adição, né, que é bem básica, né? Se eu tiver qualquer 2, 3, 4 números e somados, ele vai efetuar a soma. A subtração da mesma forma, se tiver 2 menos 10 aqui, ele vai efetuar a soma. No caso aqui ele já traz um valor negativo, porque 2 menor que 10. A multiplicação, nós usamos o operador de multiplicação, que é o asterisco, né? 2 vezes 5, 10. Se eu tiver 2 negativo, ele vai trazer a conta 10 negativo. O operador de divisão, né? Mesmo sendo números inteiros, ele vai trazer uma resposta real, ou float. Né? Então, percebam que o ponto zero, quando eu tenho um número que não tem o ponto zero, é um número inteiro. Quando tem o ponto zero, é um número float, ou seja, um número no campo real. Se eu tiver, por exemplo, 1 dividido por 3, por exemplo, aqui, são 2 inteiros, mas a resposta vai ser uma dízima periódica, né? Então ele traz aqui a aproximação, 0.33333. Já quando eu tenho duas barras, né, ele, em vez da divisão, ele retorna a parte inteira. Por exemplo, 2 dividido por 10 vai dar um número menor que 0. Então ele vai me retornar o inteiro mais próximo, que é o zero. Se eu tiver, por exemplo, 7 dividido por 3, que é 2.33 a resposta, ele vai me trazer a parte inteira, que é 2. Se eu tiver o comando int, ou seja, a parte inteira da resposta, ela vai me dar a mesma resposta do operador com dupla barra. Ok? Se eu tiver, por exemplo, um número 3.9, ele também vai retornar a parte inteira, que é 3. Ou seja, ele não é um arredondamento, né? O arredondamento é uma outra função que a gente vai ver depois. A potência. Para fazer a potência de um número, por exemplo, 10 elevado a 2, eu uso o asterisco 2 vezes. Ele indica que eu estou fazendo a potência. 10 elevado a 2, 100. Ou 2 elevado a 4, 16. Se eu quiser saber o resto da divisão, eu uso o operador, esse operador que é a porcentagem. Então, por exemplo, 10 porcentagem de 2, ele vai me trazer o resto da divisão de 10 por 2. Como é uma divisão exata, o resto é 0. Se eu tiver uma divisão que tenha resto, ele vai me trazer o resto da divisão. Para extrair a raiz quadrada, né, ou fazer a potência de números menores do que 0. Por exemplo, 4 elevado a meio é a raiz quadrada de 4. Então, ele vai me trazer 2. Se eu tiver 8 elevado a 1/3, é a raiz cúbica de 8, que é 2 também. Okay? E se eu posso levar o 2 a qualquer número menor do que 1, um número fracionário qualquer, menor do que 1 ou maior do que 1, pode ser qualquer fração, eu posso fazer a elevação usando esse operador. Então ele funciona tanto para potenciação quanto para fazer a raiz. Também o Python ele trabalha com os números complexos. Então, por exemplo, se eu tivesse o nosso número complexo, o nosso J aqui, significa raiz de menos 1. Né? Então, se eu colocar 5J e mandar ele resolver, ele vai trazer 5J. Mas se eu tiver 5J mais 1, ou seja, 5 partes imaginárias mais uma real, tudo dividido por 2, ele vai fazer a operação. Se eu elevar o 5J ao quadrado, percebam que ele vai trazer menos 25, porque J ao quadrado, né, é menos 1, ok? E se eu fizer aqui também, ó, J ao quadrado é menos 1. E não adianta, por exemplo, eu colocar só J, ele vai trazer um erro, ok? Eu preciso colocar um número, nem que seja o número 1, para que ele faça o cálculo. Outra função importante do Python é o módulo, né, trazer o valor absoluto. Então, por exemplo, ABS, absoluto de menos 1, ele vai trazer 1, que é o número positivo. Se eu tiver um número, por exemplo, 3,5 negativo, buscar o valor absoluto que é 3,5 e pedir
e operar a parte inteira dele, ele vai trazer como resposta o 3. Se eu tiver um número real e aplicar a função complex, ele retorna um número complexo. Ele vai transformar esse número float em um número complexo. 2, parte real, e aí ele vai trazer 0 na parte imaginária. Mas ele já está no formato para fazer cálculos com números complexos. E aqui, como eu havia comentado, lá em cima nós fizemos o truncamento, né, com a dupla barra. Aqui nós fizemos o truncamento. Aqui agora nós vamos fazer o round. Agora sim eu vou arredondar. Então se eu tiver 3.33 e aplicar a função round, ele vai me aproximar para 3. Se eu tiver a partir de 3.5, ele vai me arredondar para cima. Ele já vai me trazer 4. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 3.6, ele também vai trazer 4. Mas se eu tiver 3.4, ele vai arredondar para 3. E é importante saber que a partir da metade, ele já assume que é o número superior, que é o 4. Um outro exemplo aqui, vamos arredondar com um número que daria com casa decimal. Se eu simplesmente fizer 7 dividido por 3 aqui, vamos só para a gente ver qual que seria o resultado, ele vai me trazer 2. Agora, se eu colocar mais 0,2, por exemplo, eu estou dizendo para ele o seguinte: me traga esse arredondamento com 2 casas decimais. Então ele vai me trazer 2.33. E aqui eu posso pedir quantas casas decimais eu quero, e ele vai, essa função é muito interessante. A última função que a gente vai apresentar aqui é a notação científica ou notação de engenharia. Quando eu tenho 5e2, na verdade, ele significa 5 vezes 10 elevado a 2. Né? Então, se eu fizer essa conta aqui, ele vai me trazer 500, porque 5 vezes 10 ao quadrado, 5 vezes 100, 500. E, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma notação científica aqui, 1,5 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 2 vezes 10 a quinta, então ele vai ficar 1,5e menos 3, multiplicado por 2e5. Isso ele vai operar a conta normalmente, vai trazer um número 300. Veja, 1,5 vezes 2 dá 3, 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a menos 3, 10 ao quadrado, então 3 vezes 10 ao quadrado, 300, ok? Então essas foram aí algumas funções operatórias, né, de operação nativas do Python. Se gostou do vídeo, deixa um joinha e ativa o sininho para receber a notificação quando nós postarmos os nossos próximos vídeos.